Alexandre de Moraes finalmente determinou o bloqueio da rede social de Elon Musk e ela começou a ser bloqueada aos poucos na manhã de sábado. E é impressionante como que as pessoas ainda não entenderam qual é a verdadeira discussão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O Pablo Hortelado, que escreveu no O Globo, professor da Universidade de São Paulo, fez um texto pueril, extremamente pueril. Ele não está entendendo nada sobre o assunto. E nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você e você vai conseguir ter o argumento pra explicar também para aquele bolsonarista mais de cabecinha pequena o que tá acontecendo. E aí você vai, entre aspas, ganhar a discussão contra esse bolsonarista de cabecinha pequena. Porque é impressionante como que os caras não estão entendendo o que tá acontecendo. Não é uma questão de liberdade de expressão, mas o embate das Big Techs contra os governos, porque elas querem atuar com menos regulamentação, porque com menos regulamentação dá para se ganhar mais lucro e principalmente criar monopólios, oligopólios e barreiras a novos entrantes. Isso dá vantagem competitiva. Mas o que você achou dessa decisão da Alexandre de Moraes? Foi correta? Foi exagerada? Por que os bolsonaristas vibram tanto com o Elon Musk? Se você gostou da decisão do Moraes, like no vídeo e se inscreva no canal. Nesse sábado pela manhã, o Alexandre de Moraes determinou que o X, que é a rede social do Elon Musk, fosse bloqueada no Brasil. E por quê? Porque ele não cumpriu as determinações. Ele, no caso, o Elon Musk. Toda empresa precisa ter um representante legal no Brasil. Pode ser uma sede, pode ser um escritório de advogado, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter um representante legal. Porque se houver qualquer tipo de problema, a quem nós vamos recorrer? Não tem. Eu não tô nem falando de problema, de campanha, de notícia falsa, não. Se você tem uma empresa e você quer anunciar na plataforma do Elon Musk e por algum motivo, algum problema aconteceu, a quem você vai recorrer? A ninguém. Então nós, como usuários, como clientes, porque nós somos clientes dessas empresas, elas têm que prestar um bom serviço para nós temos o direito de termos alguém para poder recorrer. E nisso não há. Então houve um descumprimento das normas brasileiras e por isso a rede social do Elon Musk foi punida. Tá certo, faz parte. A decisão do Alexandre de Moraes é controversa, mas ela está correta. Aí vem o Pablo Hortelado, fez esse texto tosco aqui ao lado, você pode ver. Ele não entendeu o que está acontecendo. A cobertura política nacional não entendeu a real discussão. Não há nada a ver com liberdade de expressão. Essa discussão de rede social, Big Techs, regulamenta, não regulamenta, não tem a ver com liberdade de expressão. Não tem a ver. Existe hoje uma grande pressão, eu já falei em outro vídeo, mas eu vou falar de novo. E depois você vai entender a ponto de explicar para o bolsonarista e mostrar que ele está errado. O que acontece é o seguinte, nós temos uma grande discussão das empresas de tecnologia com os países. Sim, os países. As 6 maiores empresas do mundo de tecnologia encaram de modo ferrenho governos inteiros, porque eles querem menos regulamentação. E eu não estou falando de regulamentação a respeito de liberdade de expressão. Esqueçam essa coisa de liberdade de expressão. Esqueçam isso. Eu estou falando de lei trabalhista, lei tributária e várias outras situações. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do X. Se o X não tiver o escritório no Brasil, ele não precisa ter funcionário, ele não precisa pagar aluguel, ele não precisa arcar com os tributos nacionais, ele não precisa ter gasto nenhum no Brasil. Então ele pode atuar no Brasil sem ter gasto. E o que acontece? Aumenta sim o lucro. Quanto mais regulamentação, quanto mais lei, menos lucro essas empresas têm. Então o que eles querem fazer? Eles querem pressionar os governos para que haja menos regulamentação, para que haja menos norma e com menos norma o lucro aumente. Esse é o objetivo. Essa é a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o governo Joe Biden começou a impor normas e regulamentações trabalhistas, normas e regulamentações contra a formação de oligopólios e monopólios, e aí o que aconteceu? Houve um racha no Vale do Silício e parte do Vale do Silício começou a apoiar Donald Trump, porque ele acha, ou eles acham, que vai haver uma desregulamentação. É isso que essas empresas querem. E aí você pode até dar um exemplo para o bolsonarista, falar o seguinte, amigo, imagine só a seguinte situação. A Globo, que você detesta,
Imagina a Globo comprando todas as outras TVs. E aí você só pode ver a Globo. Você concordaria com isso? Ah, não concordaria. Mas isso é o liberalismo. Isso é o capitalismo. O mais forte compra o mais fraco. Não é? Você concordaria de ficar vendo só Globo? Não concordaria. Então pronto. É isso que está acontecendo. Porque hoje você usa um buscador na internet, você usa um navegador e nós usamos o mesmo buscador, o mesmo navegador, o mesmo aplicativo de disparo de mensagem. Eu não, eu sou nos Estados Unidos, eu uso o Messenger. Parabéns, porque o Messenger é do Meta e o Meta é também o dono do Zap. Então nós usamos as mesmas empresas para tudo. Tudo. E o que essas grandes empresas querem? Pressionar os países para a atuação à revelia das leis. Esse é o objetivo. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura capaz de pressionar os países a retirarem as suas regulamentações, você consegue ter vantagem competitiva e você cria barreira aos novos entrantes, porque você é muito mais forte. O que o Facebook fez com o Instagram foi comprou. Hoje, o Instagram é muito maior que o Facebook em termos de usuário em vários países, mas na época o Meta foi e comprou o Instagram, comprou um concorrente, colocou dentro do seu guarda-chuva. Por exemplo, hoje o que está acontecendo? O ChatGPT já é usado como buscador. Sim, já é usado como buscador. O que o principal buscador fez? Poderia ter comprado o ChatGPT? Poderia. Mas ele foi lá, pode ter comprado uma outra inteligência artificial, empresa de inteligência artificial do Vale do Silício, e integrou. Vai haver um concorrente? Não vai. Então é contra isso que que os países estão brigando. Nós temos leis para beneficiar o consumidor. Por exemplo, quando aqui no Brasil houve a compra da Antártica pela Brahma, o CAD veio e interveio. Interveio, você precisa vender 2, 3 fábricas, porque senão você vai ficar muito forte. Quem vai ser lesado? O consumidor, a população. É claro que o Musk também quer usar o Brasil para dar um recado e influenciar a campanha americana. Sim, ele quer fazer isso, porque ele não quer a vitória dos democratas, porque se os democratas vencerem, pode ser que haja um avanço da regulamentação das empresas de tecnologia, e isso ele não quer de jeito nenhum. Por isso que ele faz campanha para o Donald Trump, que mesmo o Trump tem na sua chapa o vice que defende ideias de regulamentação muito semelhantes à do Partido Democrata. Ele prega a desregulamentação total, ele acredita que tem que ser assim mesmo, sem norma, sem lei, sem regra, mas para as Big Techs ele acha que tem que ter norma. Ele concorda com esse ponto. Então essa é a discussão central. E por que a direita, e aí vamos entrar na parte mais da sociologia, ela se interessa tanto e embarca tanto nessas discussões, da liberdade de expressão, estão tão a favor do Elon Musk, mesmo ele descumprindo as regras. E mesmo você vai usar o exemplo da Globo. Eles não vão concordar. Não, tá errado, tá errado. Por quê? Por que eles adoram tanto essa sociedade sem regras? Porque a extrema-direita, esses integrantes da extrema-direita, eles são pessoas que fracassaram. Pelo menos eles têm a sensação de fracasso. Eles fracassaram no sistema atual. Porque eles não conseguiram superar em riqueza e em qualidade de vida a geração anterior. Então o que eles fazem? Quem eles culpam? O fracasso deles mesmos? O capitalismo? Não, eles culpam o Estado. Porque nós tivemos aqui no Brasil uma pesquisa da Quest que mostrou que a maior parte da população que vota no Bolsonaro sente que o Estado, nos últimos 20 anos, deixou de se importar com a vida delas. Então, se o Estado não se importa com a minha vida, eu quero que seja abolida. Que as leis sejam abolidas. Vamos atomizar a sociedade. Vamos viver cada um à sua maneira. Cada um com a sua lei. Cada um com a sua norma. E dane-se. O Bolsonaro pregou isso durante a crise sanitária. Se você quiser se imunizar, você se imuniza. Se você não quiser, você não se imuniza. A gente faz a imunização de rebanho. Cada um pegando e sobreviva-se o mais forte. Só que se você faz isso, você não consegue organizar a sociedade. Essa é a situação. E agora você começa também a entender por que o discurso do Pablo Marçal, ele penetra tanto. O Pablo Marçal, eu errei. Eu falei aqui que Michele era a Messias do bolsonarismo. Não, o Messias do bolsonarismo é o Marçal. O bolsonarismo ele se tornou uma religião, mas nem Michele e nem Bolsonaro possuem as características do Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal ele vem com um discurso religioso, da teoria da prosperidade, e diferentemente de Bolsonaro que prega que tudo vai ficar ruim, não, o Marçal fala, tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar. Com o quê? Com empreendedorismo e com mudança da sua mentalidade. Vem comigo. Ele traz a esperança para essas pessoas que já perderam a esperança no Estado. Elas não acreditam que o Estado vai melhorar a vida delas.
Mas você, individual, com a mudança da sua mentalidade, você vai prosperar. Não precisa do Estado. A ponto de, no Flow Podcast, ele falar, lá na favela é muito seguro. Porque quem descumprir a regra, morre. Então esses locais nós temos que fomentar o turismo. O Estado vai entrar lá para fomentar o turismo. E o que ele está fazendo? Ele quer fazer parceria com o crime organizado de São Paulo para promover turismo nas favelas, na periferia. Olha a mentalidade desse cara. Vamos retirar o Estado, deixa lá, mas a gente controla aqui e vamos levar... Essa é a mentalidade do Pablo Marçal. A mentalidade sem lei, do individualismo na máxima potência. E isso tudo tem a ver com essa discussão da rede social, do Elon Musk, e não somente com Alexandre de Moraes, mas contra vários judiciários e leis do mundo todo.